Olá, olá, amigos! Você conferia no seu português para vencer o desafio de hoje? Vamos passar por acentuação gráfica, análise sintática e uma questão de semântica que costuma enganar muitos candidatos. E atenção, nem sempre a questão mais difícil é a que parece mais difícil. Anote seus acertos e veja se consegue fechar o desafio com 3 de 3. Vamos para a primeira questão. Vamos aqui então ver o que a banca FUCAP nos apresenta. Dado o fragmento, o trigo para virar farinha e depois pão é moído. A palavra em destaque aqui, moído, é acentuada pela mesma regra das palavras. Então, pessoal, moído aqui é acentuado, né, pela mesma regra das palavras. Letra A, caráter e tórax. Letra B, baú e país. Letra C, antídoto e máximo. Letra D, órgão, órfão. Letra E, nenhuma das alternativas anteriores. E aí, pessoal, qual o gabarito? Letra A, B, C, D ou E? Pessoal, caso eu esteja indo rápido, né, dê pause aí no vídeo, né, resolva e depois me acompanhe para ver se acertou aqui na correção da alternativa. Perfeito, pessoal? Da questão. Então, pessoal, o nosso gabarito aqui, né, a palavra aqui é moído, né, ela é acentuada pela mesma regra das palavras da letra B, baú e país. Letra B de Brasil, o nosso gabarito aqui, pessoal. Vamos anotar aqui, de fato, né, pessoal, a palavra aqui moído, né, separa-se em moído, né. Observe aqui que a vogal fica sozinha na sílaba, né, e recebe a tonicidade aí, né, a maior força da pronúncia aí. E aí, por isso, recebe aí, né, pessoal, pelo hiato, recebe pela regra dos hiatos aí, né, pessoal, acaba recebendo acento. Lembre-se, né, pessoal, acentuam-se, né, as vogais I, né, e U, né, no caso aqui do baú também é a mesma coisa, né, acentuam-se as vogais I ou U, né, quando forem tônicas, né, e formarem hiato, né, pessoal, como é o caso aqui das 3 palavras, maravilha? Ficando sozinhas, né, pessoal, e quando ficam sozinhas na sílaba, né, ou então acompanhado de S, que é o caso aqui de país, né, pessoal, ou elas ficam sozinhas aqui, né, quando formam hiato aqui, e no caso aqui U, né, ou acompanhada de S aqui, isso, né, pessoal? Então aqui é o gabarito. As demais, pessoal, tem outras regras aí que não são aqui a mesma regra do hiato. Por isso, pessoal, por isso aqui o nosso gabarito é a nossa letra B, não pode ser outro. Maravilha, pessoal? Nosso resumo para fixação aqui dispõe, né, que o hiato aqui ocorre quando duas vogais ficam em sílabas diferentes, né, pessoal, como já mencionado, né? Acentua-se então o I ou o tônicos, né, quando formam hiato e ficam sozinhos na sílaba ou acompanhados apenas de S. A separação silábica, né, pessoal, é uma excelente aí ferramenta, né, para identificar a regra de acentuação. Pessoal, então aí, né, deve saber aí com clareza fazer a separação silábica aí, porque as regras de acentuação de forma geral aí acabam sendo aplicadas aí à separação silábica. Maravilha? E um ponto extra aqui, né, pessoal, é comum confundir hiato com ditongo, por isso é importante vocês saberem a separação silábica aí para não errar mais, né, pessoal? Em país, né, pessoal, por exemplo, né, como já mencionado, a hiato, né, né, e em pai, outro exemplo aqui, a ditongo, né, já que se forma aqui, né, a e I, né, pessoal, a vogal e a semivogal, vogal A e I, semivogal, forma de ditongo. Portanto, a regra é diferente, então, cuidado aí com essas diferenciações, né, pessoal, para não errar mais nas questões. Maravilha, pessoal, mas aí está. Parabéns a quem marcou a letra B. Seguimos. Venha comigo aqui, pessoal, vamos resolver aqui a questão da banca Fafipa. Sintaticamente, assinale a alternativa na qual, na oração, o sujeito é desinicial. Então vamos verificar aqui, né, pessoal, qual alternativa aqui temos o sujeito desinicial. Maravilha, pessoal? Vamos ver aqui a letra A. Os funcionários do departamento foram promovidos. Pessoal, aqui o sujeito aqui está claramente expresso aqui, né, na oração aqui, né, pessoal, os funcionários do departamento, né, portanto, trata-se de sujeito simples e explícito, né, pessoal, não é um sujeito aí desinencial, perfeito, pessoal, ele está explícito aqui, mas não é o nosso gabarito, né, pessoal. Letra B, trabalhamos muito. Aqui, pessoal, na letra B é o nosso gabarito. Parabéns se você marcou aqui a letra B. O sujeito desinicial, pessoal, né, também chamado aí de sujeito oculto, ou elíptico, ou implícito, pode ser chamado assim, né? Na forma verbal, trabalhamos aqui, pessoal, a terminação mos aqui, né? A terminação mos aqui indica a primeira pessoa do plural, assim mesmo, sem aparecer na oração, né? Expresso o sujeito, como aqui na letra A, conseguimos identificar o sujeito, né, pessoal? Na verdade, que seria nós, né, pessoal? Poderia se entender, né? Como nós trabalhamos muito. Perfeito, pessoal? Então, aqui, o sujeito desinicial é exatamente isso, né, pessoal? É quando ele está oculto aí mais pela terminação aqui, né, pessoal, do verbo, conseguimos identificar aí o sujeito, que no caso aqui é nós. Perfeito? As demais estão equivocadas, né, pessoal? Que choveu ontem aqui, né, pessoal?
o verbo chover aqui, pessoal, está empregado em sentido impessoal, né? Nesses casos, a oração aí não possui sujeito, né, pessoal? Aí, quando é impessoal, não possui sujeito aqui, no caso de chover. Aqui vendem-se roupas e sapatos, né, pessoal? A partícula aqui se funciona como pronome a passivador. A oração, na verdade, equivale, né? Roupas e sapatos são vendidos, né, pessoal? Então, logo aqui, né, pessoal, roupas e sapatos aqui é que são sujeitos, aqui eles estão expressos, né? Não é sujeito desinencial. Aqui na letra E, precisa-se de funcionários no setor. Aqui, pessoal, aqui na letra E, C, né, é um índice de indeterminação do sujeito, né, pessoal? Não é possível, então, identificar quem precisa de funcionários. Portanto, aqui o sujeito é indeterminado. Portanto, pessoal, a letra A aqui, né? A letra A, C, D e E, aí não são sujeitos desinenciais, mas apenas a letra B, que é o nosso gabarito. Parabéns se você marcou. Então, aqui nosso resumo, né, pessoal? Sujeito desinencial não aparece na oração, mas pode ser identificado pela terminação do verbo. A análise da desinência verbal é um dos principais aí caminhos para identificar, né, o sujeito oculto, né, pessoal? Por isso é importante você conhecer aí as desinências verbais, né, pessoal? E conhecer bem os verbos. Os verbos impessoais, como ali foi apresentado, né, o verbo chover, formam aí orações sem sujeito, né? E a partícula C, pessoal, pode indicar aqui voz passiva, né? Isso é muito necessário vocês estudarem, né, pessoal? A voz passiva. E também, né, pode significar aqui ou indicar indeterminação do sujeito, aí, dependendo da estrutura da frase. Maravilha, pessoal? Então, aí está. Um ponto extra aqui, pessoal, que é importante, uma pegadinha frequente, é confundir sujeito desinencial com sujeito indeterminado, né, nas questões. No sujeito desinencial, sabemos quem pratica a ação, né? No indeterminado, essa identificação aí não é possível. Maravilha, pessoal? Também aí, né, pessoal, a confusão muitas vezes aí que eles tentam, das questões, confundir entre voz passiva, né, ou indeterminação do sujeito. Por isso é importante vocês estudarem com ótimos, excelentes materiais para não errarem mais. Maravilha? Mas aí está. Parabéns, aqui marcou a letra B. Seguimos. Aqui então chegamos à última questão do vídeo. Se você acertou as duas primeiras, parabéns, mas ainda não comemore, porque muita gente chega até aqui com aproveitamento máximo e acaba aí tropeçando justamente na questão final. Se este conteúdo, pessoal, ajudou você, aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal e também comentar aí o que você achou do vídeo e eventuais dúvidas também aí apresentadas serão aí, quando possível, respondidas. Maravilha? Agora, vamos descobrir se você consegue fechar o desafio com 3 de 3. Então aqui, pessoal, vamos verificar aqui o que o Instituto Verbeno nos apresenta. Aqui diz, texto associado. No trecho, a inação contribui para perpetuar a opressão. O vocábulo inação pode ser substituído, sem prejuízo coesivo e semântico, sem prejuízo coesivo e semântico, por letra A, indolência, letra B, inapetência, letra C, inépcia, ou letra D, inércia. Pessoal, aqui na letra A, indolência. Inação pode ser substituída aqui por indolência. Indolência contribui para perpetuar a opressão. Pessoal, indolência significa preguiça, desleixo, apatia ou falta de disposição aí para agir. Embora tenha alguma proximidade com a ideia de inação, não é a substituição mais precisa para o contexto aqui apresentado, né, pessoal? Então aí não é a palavra adequada aqui para substituição. Letra B, inapetência. Pessoal, inapetência significa aí falta de apetite, né? O sentido está relacionado à alimentação e não possui aí relação semântica, né? Adequada com o trecho aqui, inação. Perfeito, pessoal? Então aí, descartamos a letra B. Letra C, inépcia. Pessoal, inépcia significa falta de habilidade, incapacidade ou incompetência para realizar determinada atividade. O problema aqui não é a incapacidade, né, pessoal, de agir, mas a ausência de ação. O que vai constar aqui na letra D, pessoal, que é o nosso gabarito aqui, que é letra D de Dinamarca, né, pessoal? Então aqui, gabarito aqui, de fato, né, pessoal? Inércia aqui. A palavra inação aqui, pessoal, né, significa ausência de ação, falta de movimento ou falta de atuação. A palavra inércia aqui, pessoal, possui exatamente essa ideia de imobilidade, passividade ou ausência de reação, né, diante de uma situação. Por isso aqui, pessoal, a sua substituição aí preserva tanto o sentido, né, quanto a coerência do texto, né, pessoal? Tanto o sentido aqui, né, semântico, quanto a coesão. Então aqui ficaria, né, a inércia contribui para perpetuar a opressão. Aqui estaria o nosso gabarito. Parabéns se você marcou a letra D, pessoal. Vamos aqui para o nosso resumo para fixação, né? A sinonímia, pessoal, né, é a relação entre palavras de sentido semelhante em determinado contexto aí, né? Por isso que é importante estudar isso também para as provas que cada vez mais vem sendo cobradas aí, né, pessoal? As provas aí de português
nesse ano aí de 2026. A substituição correta, né, pessoal, deve preservar o sentido original e a coerência do texto. Em questões semânticas, como aqui vimos aí, pessoal, o contexto textual vale mais do que o próprio significado isolado da palavra. Então, deve-se analisar o contexto aí em que a palavra está sendo empregada, né? Uma boa estratégia é substituir mentalmente, né, a palavra no trecho e verificar se o sentido permanece natural. Pessoal, um ponto extra aqui, né, em questões de semântica, palavras raramente possuem exatamente o mesmo significado em todos os contextos, né? A substituição só é adequada aí quando preserva simultaneamente, né, o sentido, a coerência e a intenção do texto. Por isso é importante aí, pessoal, vocês estudarem semântica, sinonímia, o sentido, a intenção aí das palavras aí onde estão sendo aplicadas. Maravilha, pessoal? Então, parabéns aí se você marcou letra D. Então chegamos ao final de mais um desafio de português. Agora quero saber qual foi o seu resultado. Conseguiu fazer 3 de 3? Acertou duas ou encontrou alguma dificuldade pelo caminho? Deixe sua pontuação nos comentários porque eu gosto de acompanhar como vocês estão evoluindo ao longo dos vídeos. Continue estudando com regularidade, revisando os assuntos e resolvendo muitas questões. É esse processo que transforma conhecimento em aprovação. E aqui, pessoal, maratone nosso canal como sempre. Maravilha? E estarão preparados para as provas que vierem a fazer. Muito obrigado pela companhia de hoje, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo desafio.